Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e peço que você se inscreva no canal e assine as notificações. Na descrição desse vídeo você encontrará meu curso de grego e também um bacharel em teologia para aprender mais sobre a Bíblia. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito interessante, um comentário do Thiago Peixoto. Então, vamos ao vídeo. Thiago Peixoto comentou o seguinte: às vezes nós crentes somos muito bons em dogmas e muito ingênuos sobre a visão da cultura ocidental. Fica um cristianismo encaixotado no meio dos crentes. É como se tivéssemos a verdade absoluta, mas faltam as ferramentas para saber o que fazer com ela. Cara, eu achei interessante esse comentário do meu querido amigo Thiago Peixoto. Peixoto, ele sempre está comentando aqui, trazendo informação pra gente. E é real. Tem muito crente que ele defende o dogma da igreja dele, mas ele não se pergunta qual que é a origem desse dogma. Aí alguém pode chegar e perguntar e falar assim: não, mas tudo bem, esse dogma está nas Sagradas Escrituras. Isso eu estou falando de protestantes, não estou falando nem de católico, estou falando de protestante. E quando você busca e explica para ele que esse tipo de interpretação ela passou a existir num período da história, ele cai duro e preto. Ele cai duro e preto. Então, eles são bons em defender as doutrinas, né? No caso, algumas pessoas específicas, defender as doutrinas, conhecem a doutrina, isso e aquilo, mas não conhecem a origem. E isso é interessante observar, porque às vezes um desconhecimento da cultura, da discussão em que o texto foi realmente escrito, a pessoa ela teria outra visão, outra interpretação, mas como ela não tem esse conhecimento, essa ferramenta, ela não considera o contexto em que o texto foi escrito, a cultura da época, ele acaba defendendo coisas absurdas em nome do dogma. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar o Novo Testamento, por exemplo, a gente tem que considerar a cultura judaica do primeiro século. Não é pegar o texto e tentar aplicar ele apenas no século XXI ou no tempo em que ele surgiu. Lutero cometeu esse erro. Tanto que, por causa do erro de Lutero, surge uma nova área chamada Nova Perspectiva Paulina, que trabalha conceitos que Lutero errou e que erroneamente muita gente segue. Então, assim, se você quiser aprender um pouco mais sobre esse assunto, Nova Perspectiva Paulina, você vai encontrar autores comentando, observando que a justificação pela fé não é algo que Lutero inventou. Lutero não descobriu a roda. Lutero ele só descobriu algo que já estava escrito. Mas Lutero ele pega o texto bíblico, muitas vezes a carta aos Romanos, a epístola aos Gálatas, e traz para o contexto da discussão que ele estava fazendo, que era questão de obras, justificação pelas obras, que era no período da Igreja Católica Romana nas indulgências. E os judeus nunca acreditaram nas indulgências. Mas Lutero, quando ele escreve, ele faz um anacronismo, uma interpretação anacrônica, e daí surge a nova perspectiva paulina. É interessante. Então, eu estou mencionando um caso aqui que é muito legal. Você vai ter pessoas que vão defender que Jesus guardava o domingo. Você vai ver pessoas que diziam não, que os cristãos primitivos guardavam o domingo, quando na verdade você não encontra esse texto no Novo Testamento. Você encontra as menções sendo o sábado. Ah, mas era por causa de Jesus. Não, mas você já tinha a constituição da igreja cristã. Mas a igreja cristã era uma igreja linkada ao judaísmo em si. Esse afastamento ele vai ocorrer a partir do quarto século. Esse afastamento literal ele vai se dar a partir do quarto século. Você já vai ter algumas discussões a partir do segundo, do terceiro século. Mas você tem ainda muita proximidade do cristianismo, que o cristianismo era uma seita judaica. E para muitos cristãos hoje, se eu falar um troço desse, que é uma questão histórica, o cara cai duro e preto. Mas você fala, não, Jesus era o quê? Jesus era o quê? Era judeu. Então quer dizer que Jesus fundou uma nova religião distinta da religião que ele... Não. Jesus mesmo falou assim, olha, a vossa justiça tem que exceder em muito a justiça dos fariseus. Qual que era a justiça, a doutrina dos fariseus? O Jesus mesmo disse que os fariseus se assentam na mesa de na cadeira de Moisés. Eles se assentam.
Então, o que fazer com esses textos? Opa, Epístola aos Hebreus, diáspora aos judeus em toda dispersão. Apocalipse, aqueles que se dizem judeus, mas não o são, porque são da sinagoga de Satanás. Então, por mais que eu entenda que o Novo Testamento foi escrito em grego, e que o contexto, muitas vezes, a escrita foi escrita em grego, mas o contexto é amplamente judaico. As referências são amplamente judaicas, né? A maneira de se estruturar o pensamento é judaico. Tanto que acontece em Jerusalém a vida de Jesus. Por quê? Porque ele era um judeu. Então tem gente que ignora isso daí. Tem gente que descontextualiza isso daí. E isso é muito importante, a contextualização, a busca. Há uma menção de uma história que tinha um líder judeu, né? Tinha um soldado nazista sentado, uma imagem de Jesus Cristo, e dizia assim, e uma plaquinha escrita assim: não aos judeus, aqui não passam judeus. E aí o pessoal assim, mas parece que um passou, que era o Jesus Cristo. Então passamos tanto tempo pensando, imaginando que Jesus Cristo criou uma nova religião, que na verdade o cristianismo era uma seita judaica, assim como os fariseus, saduceus e por aí vai. E houve-se uma busca, né? Os alemães voltaram posteriormente, após essa treta, eles voltaram e começaram a estudar o lado judaico de Jesus. Isso eu vi numa palestra qualquer aí, depois se alguém quiser confirmar, confirme aí, por favor. Se eu estiver falando besteira, eu retiro o vídeo aqui. Mas, essencialmente, é isso. Então, o que acontece? Nós temos que buscar aquela face, né, e o vídeo gira em torno disso, buscar o contexto em que as passagens ocorreram. Então, Jesus estava onde? Na Palestina, na Galiléia, em Gadara. Opa, Gadara é o que? Fazia parte da Decápolis, 10 cidades gregas, né? Por que você tinha uma treta da galera que morava em Jerusalém com a galera que morava nas cidades gregas, nas 10 cidades gregas, nas Decápolis? São questões que, quando você tem esse conhecimento, você começa a olhar o texto com outro olhar. Você começa você enriquece a sua interpretação do texto. Agora, quando a pessoa está presa apenas ao dogma da igreja dela, aí sim você vai ter um problema muito sério. Por quê? Porque ela sempre vai ler o texto com base naquilo que ela acredita, e no que ela acredita, no que a igreja dela diz, e não deixar o texto dizer propriamente. Tem crente que, se você falar que a Bíblia foi escrita em grego e hebraico, o cara cai duro. O cara vai... Por quê? Porque o desconhecimento dele disso faz com que ele cometa esses erros. Então, aí entra naquilo, né? Como se tivéssemos a verdade absoluta, mas faltam as ferramentas para saber o que fazer com ela. E isso é um problema muito grande, porque aí você vai ter crente dizendo que não pode andar de short, crente dizendo que pregação só é válida se o cara tiver de gravata. Juro, cara, eu já preguei em igreja que para você pregar você tinha que estar de gravata. Se não tivesse de gravata, você não pregava. Se fosse do jeito que eu estou aqui, por exemplo, eu não ia pregar, eu não podia pregar. Ou você só prega uma vez, depois você não prega mais. Você tem que terno e gravata porque somos tradicionais. Pelo amor de Deus, cara. A gente faz com o que está na Bíblia. Como se Moisés tivesse usado gravata, né? Terno e gravata, como se Moisés usasse gravata, né? E não um vestidão. É interessante, né? Então, é muito importante a gente contextualizar as questões. É muito importante a gente elucidar e buscar. Então, esse é o papel da história, esse é o papel da exegese, esse é o papel da hermenêutica, esse é o papel da teologia, esse é o dever de todo estudioso sério. Todo estudioso sério, ele tem que buscar e analisar e reforçar o conhecimento que ele tem histórico. E daí retirar alguma possibilidade para estabelecer alguma doutrina. O que nós vemos são pessoas estabelecendo doutrinas sem considerar o contexto histórico. Isso é complicado. Mas então nós vamos cair no relativismo? Não, porque a Bíblia ela tem que ser entendida dentro do seu parâmetro histórico, porque senão você vai criar uma disparidade entre o que o texto diz e o que entre o que o texto diz e o que você entende. Isso pode ser perigoso, né? Você colocar a sua doutrina acima do que o texto bíblico diz. Isso é muito perigoso. Então
Então fico muito feliz com esse comentário do Thiago Peixoto, me sinto muito honrado, e é isso, um abraço e fui. Já que você chegou neste momento do vídeo, peço que você se torne membro do canal, tá? Se torne membro do canal para a gente continuar produzindo o nosso trabalho. Também na descrição dos vídeos aqui você encontrará meu curso de grego e crítica textual, é o primeiro link na descrição. Também encontrará um bacharel em teologia. E se você simplesmente gosta do meu trabalho e não, só quero te ajudar, Adolfo, então na descrição do vídeo você encontra o meu telefone para que você possa fazer uma doação via Pix, né? O número de telefone meu é o meu Pix. Então, muito obrigado por tudo, Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.